Bom dia a todos, como que vocês estão? Uma boa semana para todo mundo aí. A gente vai falar hoje de dois assuntos que foram focos das nossas enquetes ontem. Teve bastante comentário, bastante engajamento. Então, Fernanda, é justo avós pagarem pensão? Eu vou falar no âmbito do direito, tá bom? Muitos disseram que é justo, outros disseram que não é justo. Na verdade, a questão dos alimentos avoegos é uma exceção à regra. Isso quer dizer que a obrigação mesmo de pagar alimentos serão sempre dos pais. Mas existem certas exceções que o direito chama os avós para estar prestando alimentos. E que exceções são essas, Fernanda? Olha, o direito, ele sempre prima pelo melhor interesse da criança, pela dignidade da pessoa humana. Enfim, é nesse sentido que os avós são chamados a prestar alimentos aos netos. Nesse caso, os avós, eles substituem de maneira ou parcial, complementando a pensão alimentícia, ou total na falta dos pais. Exemplo, com a morte dos pais, o direito joga obrigações para os avós. Isso mesmo. Mas no caso, é importante os avós terem condições de prestar alimentos. Entendeu? Não é assim. Às vezes os avós ganham lá um salário mínimo e não conseguem nem se autossustentar. Eles vão ser obrigados a prestar alimentos? Nesse caso não, gente. Tem que ter condições financeiras mesmo deles, tá entendendo? Até porque o direito, ele pensa o seguinte, imagine aquela criança que os pais morreram e ela é uma criança e os avós têm condições de pagarem alimentos. Não seria mais que justo os avós pagarem alimentos se eles têm condições financeiras para estar prestando alimentos, cuidando dos netos, já que na falta dos pais? Eu vou citar um exemplo de pensão alimentícia que eu já atuei aqui, tá bom? Para vocês verem que realmente é justo os alimentos avoegos. Um exemplo, eu tive um caso de que eu atuei pela parte da mãe. Dois menores de idade, duas crianças praticamente, tiveram um filho. E aí, esse filho morava com a mãe e com a avó materna. E os avós paternos, eles tinham muita condição de pagar alimentos. Eles tinham um mercado enorme na cidade. Não é nem na cidade daqui, tá? Eu atuei em outra cidade. Eles tinham condições, eles mimavam os filhos. O filho não trabalhava, era menor de idade e não trabalhava. Eles mimavam de todo jeito o filho. Porém, não queriam nem saber do neto. E aí a gente entrou com os alimentos. A gente conseguiu uma pensão alimentícia razoável, que foi R$800. Eu achei justíssimo a decisão do juiz. Justo, nada mais justo do que os avós paternos ajudar até os avós maternos a criar o filho. Já que eram dois adolescentes, duas crianças tendo, uma outra criança. Isso é um exemplo, tá? De alimentos avoegos. Também pode ser naqueles casos de que há mortes de algum dos pais, há
Um outro exemplo que eu atuaria, que eu aconselharia a entrar com a ação em face dos avós seria caso de que o pai ficou muito debilitado e os avós têm condições de fornecer alimentos, por que não? Temos aí o princípio da solidariedade familiar. É importante relatar que não pode entrar junto, tá? É só quando os pais realmente não podem pagar alimentos. São exceções mesmo. Exceção da exceção, os alimentos avoegos. E com relação à prisão, Fernanda? Nesse caso, a mesma coisa poderia acontecer com os avós? Sim. Mas se eles têm condições, então por que não, né? O que mais que a gente pode falar? Deixa eu ver se tem alguma... Os alimentos avoegos estão no artigo 1698 do Código Civil e também está na súmula 596 do STJ, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre o assunto. Deixa eu ver, eu acho que é isso. Agora a gente vai falar sobre outro assunto, tá bom? Enfim, Fernanda, pai que não paga pensão tem direito de visitar os filhos? Primeiramente, uns dizem que não, outros dizem que sim, enfim. Foi um debate bem intenso ali, né? Bem acalorado. Mas o que o direito fala, Fernanda? Primeiramente, são obrigações que não se confundem, né? O direito à visita é um direito da criança, é uma obrigação do pai. O direito à pensão alimentícia também é um direito da criança e obrigação do pai. É importante relatar que tanto é um direito da criança, esse direito de visita do pai, a convivência familiar, que está estabelecida no artigo 19 do ECA, tá bom? Também tá lá na nossa Constituição, no artigo 227 da nossa Carta Magna. Eu não vou ler os artigos, tá? Eu só vou citar eles. Também, nesses dois artigos, fala sobre como se a visita fosse realmente um direito da criança, que é o que o direito conhece mais, tá? Porém, tem um artigo que coloca a visita como um direito realmente do pai também, que é o artigo 1589 do Código Civil. Fernanda, então, beleza, você falou aí que é um direito da criança, porém o pai só quer visitar o filho, não quer dar suporte nenhum para ele materialmente, e alguns disseram aí, a visita não enche barriga. Ok, o que fazer nesse caso? Bom, nesse caso, você como mãe tem que entrar com os meios legais. Vai lá e entra com uma ação de alimentos contra o pai para que ele possa pagar alimentos. Não precisa prejudicar o outro direito do seu filho, que é o direito ao contato familiar, à convivência familiar. Ok? Então você pode entrar com ação para que o direito à pensão alimentícia também seja respeitado. Tá ok? Ah, Fernanda, eu, pai, pago pensão, mas a mãe não quer nem saber de deixar eu ver o filho. É uma situação que acontece, infelizmente, de maneira corriqueira no nosso país. Neste caso, você como
também tem que recorrer aos meios legais para entrar, né, com esse direito ao contato que você tem com seu filho. Nesse caso, a mãe pode até perder a guarda se você conseguir provar uma alienação parental. Nesse caso aí, tá bom? Porque a convivência familiar é direito estabelecido no artigo 227 da nossa Constituição. Fernanda, você tá falando aí sua mãe, sua mãe, sua mãe. Gente, o mesmo vale, tá? No caso, se for o contrário. Eu tô falando aqui a regra, que o que acontece mais é as mães morando com os filhos. Porém, isso vale naqueles casos também que são os pais que moram com os filhos. É meio óbvio isso aí. Bem, é isso. Agora eu vou entrar, tá? Eu vou fechar aqui e vou entrar com outra ao vivo para conversar um pouquinho com vocês. Porque esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, tá? E aí o outro eu vou entrar ao vivo para conversar com vocês um pouquinho mais, tá bom? Obrigada!